Olá, futuros policiais militares, aqui é o professor Anderson e vamos dar início ao módulo de solução de questões, tá? E a gente começa, né? Vamos colocar na ordem cronológica, né? A gente começa com história Brasil colonial, daí Brasil Império e Brasil República e a parte final lá da Constituição, beleza? Então vamos assim. Então, começando aí com o Brasil colonial, a gente tem a primeira questão e a sociedade do açúcar. Diz lá, ó, sobre a sociedade brasileira é correto afirmar, né? Sobre a sociedade colonial brasileira é correto afirmar. Então, a sociedade do açúcar. Diz lá, letra A distinção jurídica entre escravos e livres foi meramente formal, pois assegurou aos trabalhadores escravos os direitos de pessoa e propriedade. Calma lá, assegurou aos trabalhadores escravos os direitos de pessoa e propriedade? A distinção jurídica entre escravos e livres foi meramente formal? Claro que não, ela estava muito bem marcada na sociedade, o homem livre, né? e o escravo, né? Onde o homem livre tinha todos os direitos e o escravo só tinha um direito, o direito de não ter nenhum direito, tá? Era basicamente isso. É claro que lá na sociedade mineradora, onde tinha o escravo de ganho, ele tinha mais autonomia, né? Para agir, para negociar, para ter até o seu próprio dinheiro. Mas isso não quer dizer que ele tinha muitas vantagens, muitos direitos jurídicos, né? Claro que não. Então, letra B, os senhores de engenho formaram um grupo homogêneo que desconheceu hierarquias e diferenças de riqueza e status no seu interior. Claro que não. Mesmo dentro desse grupo social chamado aí do senhor de engenho, né, essa nobreza da terra, eles não há uma distinção muito grande. Os mais ricos, os grandes, os mais poderosos, senhor de engenho, os que não eram tão poderosos assim. Não, então, letra B, errada, tá? Letra C, a igreja e os colonos partilharam de uma mesma atitude em relação ao indígena. Isto é, escravizar para dominar. Não, a Igreja Católica era contrária à escravidão do índio. A Igreja era a favor da conversão, né, e da inserção do índio na sociedade, tá? Claro, promovendo uma aculturação do índio, né, uma destruição da bagagem cultural das tribos, né, e moldando essas tribos com os costumes do branco, inclusive a religião do branco. Então os colonos, muitos queriam escravizar o índio e a igreja era contrária. Então a letra C está errada. Letra D, imobilidade, concentração e estabilidade das populações são características que configuraram a sociedade colonial brasileira. Imobilidade social, sim, pouca mudança nos estratos da sociedade, nos grupos sociais, tá? Difícil o cidadão melhorar de vida, o cara lá de agricultor pobre se tornar um poderoso senhor de engenho. Isso era muito difícil. Concentração e estabilidade das populações são características que configuraram a sociedade brasileira, né? Estabilidade, concentração, não, né? A gente tem aqui uma grande, mesmo uma certa diversidade, né? E o predomínio do senhor de engenho, tá? Beleza? Letra E, apesar de existirem outros grupos e atividades econômicas na América Portuguesa, o engenho e o escravismo desempenharam um papel relevante na definição e conformação da sociedade colonial. Essa está correta. Veja, resume ali que a importância do senhor de terra, do senhor de escravos, do proprietário do engenho de açúcar, né? Como o cara mais alto na pirâmide, a posição mais alta aí na pirâmide social, beleza? Então isso era importante para a definição de quem podia mais, né, e quem podia menos nessa sociedade. Letra E está correta então. Vamos para a sociedade mineradora agora. Sociedade mineradora tem aí, enquanto a sociedade do açúcar vai lá do século
16, 17, né? Aqui a sociedade mineradora, ela vai do século XVIII, né? Finalzinho do século XVII, século XVIII, né? Principalmente no século XVIII. Então a característica, né, se caracteriza no século XVIII. Ao longo do século XVIII, a mineração tornou-se uma das principais atividades econômicas do Brasil colônia. Sobre os desdobramentos dessa atividade na história do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Então aqui é a alternativa incorreta, cuidado, né? Vai ter um monte de questões, nossa, ela está certa mesmo. Você tem que assinalar a incorreta. Então vamos lá, letra A. Com o enriquecimento da região centro-sul do Brasil, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Correto, essa transferência aconteceu mesmo. O polo econômico mudou da região nordeste para a região sudeste. Consequentemente, ganha importância a região sudeste e a capital, e uma consequência disso é a mudança da capital para o Rio de Janeiro, tá certo? Letra B, a mineração possibilitou a interiorização da colonização no Brasil, com a ocupação das regiões de Minas Gerais, de Goiás e de Mato Grosso. Correto, né? O bandeirantismo, né? Depois a mineração, como consequência a mineração, ela vai povoar o interior do Brasil, vai contribuir para a colonização, a efetivação da posse da terra por parte de Portugal. Está correto, tá? Letra C. A riqueza extraída das minas incentivou a produção cultural na colônia, a música, as artes em geral e a arquitetura barroca, né? Desenvolveram-se consideravelmente, como revelam as igrejas mineiras no século XVIII. Então houve sim um boom cultural. A gente tem aqui, por exemplo, a escola literária brasileira arcadista, o arcadismo, que tinha o Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto, né? Envolvidos inclusive com o episódio da Inconfidência Mineira. Então, poeta, sim, poesia, teve crescimento, música também. E aqui na arte barroca, a gente vai destacar o Aleijadinho, né? Escultor, né? Mineiro, que esculpia em pedra sabão, né? E fez obras muito importantes, muito bonitas, como Os Profetas, por exemplo. Beleza? Então tá certo essa. Letra D, diz lá, a mineração promoveu a articulação econômica entre Minas Gerais e as regiões de pecuária do sul do Brasil. Beleza, houve sim, e isso tem um nome, é o tropeirismo, né? A criação de gado na região sul e a transferência desse gado, inclusive o gado muar, as mulas, para a região ali das Minas Gerais, através do caminho do Viamão, Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo, e posteriormente para Minas Gerais. É isso daí, tá certo? Tá? Letra E. Com o enriquecimento da região centro-sul do Brasil, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Está repetida, está certo também, em 1763. Letra E agora. Com a mineração pela primeira vez no Brasil, a população de trabalhadores livres superou a população escrava. Como é? Trabalhadores livres, durante a mineração, havia mais trabalhadores livres do que trabalhadores escravos. Completamente errada essa. Houve inclusive um aumento do número de escravos, né? E a transferência dos escravos, de muitos escravos da região nordeste para a região sudeste para trabalhar nas minas. Então, letra E está incorreta, é essa que você tem que assinalar. Então tá aí, letra E é a resposta. Vamos para outro assunto agora. Vamos para ainda Brasil colonial, mas agora a gente vai tratar um pouco do que estava acontecendo no Paraná nesse período aí do Brasil colonial, né? Paraná e os movimentos de ocupação do território. Vamos falar da colonização espanhola e da colonização portuguesa aí nesses primeiros séculos de Brasil, né? Século XVI e XVII. Então vamos lá. Movimentos de ocupação do território. Vamos à questão número 3, a respeito da colonização espanhola no atual território paranaense, entre os séculos XV e XVI. Analise as frases a seguir. Vamos lá, primeira frase, vamos lá para a primeira frase. O primeiro povoado europeu fundado no território paranaense foi Ontiveros, fundado em 1554
pelo espanhol Diego Vergara. Verdadeira, né? O Diego Vergara, ele fundou esse povoado de Ontiveros, né, em 1554. É o início do povoamento espanhol na região oeste do Paraná e tinha por objetivo proteger o caminho do Piabiru e, consequentemente, algumas colônias muito ricas da Espanha, ricas em prata, ricas em ouro. Proteger esse caminho do interesse dos portugueses, tá certo? Então, a número 1. 2. O povoado de Ontiveros foi transferido para a região de Guairá por Rui Dias Melgarejo, 1557, e foi batizado de Cidade Real de Guairá. Então, o povoado de Ontiveros, né, que estava lá onde hoje é Foz do Iguaçu, foi transferido por outro personagem, aí, o Rui Dias Melgarejo, para o local onde hoje fica a cidade de Guaíra. Isso está certo. E o nome, Cidade Real de Guairá. Beleza? 2, correto. 3 agora. Em 1576, Diego Vergara fundou a Vila Rica do Espírito Santo, nas proximidades da atual cidade de Fênix. Essa está falsa, por quê? Por causa do nome aqui, não é o Diego Vergara, né? Mas sim o Rui Dias Melgarejo, é esse, né? O mesmo que fez a transferência do povoado de Ontiveros, ele também fundou outra vila, que é a Vila Rica do Espírito Santo. Então a 3 está falsa, tá? 4. O apreamento de índios pelos bandeirantes paulistas provocou o abandono das reduções e vilas espanholas. Verdade, né? O que provocou esse esvaziamento das vilas, dos povoados espanhóis e das missões jesuíticas espanholas no atual território paranaense foram os ataques dos bandeirantes, que tinham por objetivo aprear índios, né? Escravizar índios, tá? Isso provocou então um deslocamento dessas vilas para a margem direita do rio Paraná, ou seja, onde hoje fica o Paraguai, né? Então está aqui a resposta. Então aqui 1, 2 e 4, a 3 está falsa, beleza? 1, 2 e 4 verdadeiras, joia. Vamos para a próxima questão agora, e a questão é sobre ainda o movimento de ocupação do território, Paraná, mas agora a gente vai falar do Paraná português. Então vamos à atividade. Aí lá. Analise as frases a seguir sobre a origem de Curitiba e assinale a sequência correta. Vamos lá. A frase 1. Eleodoro Ébano Pereira, primeiro capitão colonizador, partiu de São Vicente em 1640 com a missão de estabelecer o primeiro núcleo de colonizadores da região do atual Bairro Alto. Verdadeira ou falsa? Falsa, né? Não foi ele que fez isso, o Eleodoro Ébano Pereira. Ele foi um cara que reconheceu a existência da vila, que já havia esse povoado, aliás, que já havia sido tido início, começado através do Baltazar Carrasco dos Reis. Então a 1 está falsa. 2. Em 1645 foi realizada a expedição de Antônio Domingues para o Planalto Curitibano. Algum tempo depois, um dos integrantes dessa expedição, o Baltazar Carrasco dos Reis, fundou o povoado chamado de Vilinha. Verdadeira essa. O Baltazar Carrasco dos Reis participou dessa expedição do Antônio Domingues com o objetivo de aprear índios. Ele viu a região do Primeiro Planalto e depois pediu autorização para o Gabriel de Lara, que era o capitão colonizador, né, capitão mora de colonizador de Paranaguá, autorização para ele voltar naquela região que ele tinha passado anteriormente. E ali ele procurou ouro de aluvião, ele e outras pessoas, evidentemente, os colonizadores, primeiros povoadores portugueses da região de Curitiba, tá? Verdade essa, fundaram Vilinha, verdade. 3. No ano de 1668, o núcleo de povoamento inicialmente estabelecido nas margens do rio Atuba foi transferido para a atual área próxima à Praça Tiradentes. Nesse local, sob as ordens de Gabriel de Lara, foi construído o Pelourinho. No ano de 1668, isso tudo aconteceu, a transferência do povoado lá do Baltazar Carrasco dos Reis para a atual Praça Tiradentes. Verdadeira essa, joia. Vamos para 4 agora.
Em 1693, após a escolha dos vereadores de Curitiba, Mateus Leme fundou a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Verdadeiro, o Mateus Leme, ele era a maior autoridade nesse início de Curitiba, então ele foi um dos fundadores dessa vila de Curitiba, Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Verdade, nesse ano mesmo. E assim, o tropeirismo permitiu a transferência dos primeiros povoadores da Vila de Paranaguá para as terras serra acima, em busca de terras férteis para plantar produtos que tinham grande aceitação na região aurífera de Minas Gerais. Tá falsa essa, porque o produto aí não foi o produto agrícola, não foi gado, mas sim foi o ouro de aluvião, né, que impulsionou o surgimento tanto de Paranaguá quanto de Curitiba. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima.